Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do momento em que você for ver esse vídeo. Hoje eu não vou abrir um texto para meditar com vocês. Hoje eu quero falar de algo que se passou nesse carnaval. Hoje, quarta-feira, dia 18, quarta-feira de cinza, é hora de analisarmos alguns pontos que este carnaval trouxe para muita gente. Primeiro que vamos contabilizar de curto prazo os incidentes que aconteceram, como brigas, como prisões, como até mesmo mortes que aconteceram. A médio prazo, vamos verificar as gravidez indesejadas, as doenças sexualmente transmitidas, umas curáveis, outras não. Ou seja, a contabilidade do pós-festa carnavalesca. Mas eu quero analisar esse período que passou com uma das alas do desfile da Escola de Samba no Rio de Janeiro, onde foi representada estas alas como conservadores, como família, como aqueles que acreditam ainda na, no bem-estar da família, na união da família, família como tradicional homem e mulher. Foram colocados literalmente os evangélicos como numa lata de conserva. Funciona na realidade como uma metáfora, mas indica a sensação de que cristãos foram ridicularizados, silenciados, reduzidos a meros conservadores, como se fossem criaturas do nada. Então eu gostaria de fazer uma análise rápida, e não vou tomar o seu tempo para com isso, mas nas dimensões que eu vou apresentar a seguir. Primeiro, na dimensão cultural. Essa dimensão cultural, o carnaval brasileiro, historicamente, é um espaço de exagero. Exagero porque as pessoas que bebem pouco, bebem muito. Os exageros nas vestimentas, outras nem se vestem. Os exageros nas discussões e muitas vezes nas brigas. Há, além do exagero, a sátira, a crítica social, através de desfiles, através de discursos e provocações de valores tradicionais, que é o caso que aconteceu aqui. Bom, dentro dessa lógica, símbolos religiosos frequentemente são utilizados como elementos artísticos. O problema surge não é quando é utilizado por algum grupo artístico, não, surge quando a sátira deixa de ser crítica à cultura e passa a ser estímulo, um estímulo ao escárnio, e direcionado para um grupo específico, que são os evangélicos. Aí, nesse sentido, muitos evangélicos percebem que sua fé, sua crença é tratada como uma piada. Seus valores, que são de conservadores, são vistos como um retrocesso, como um atraso. Sua presença pública é deslegitimada. Então, começamos a perceber que isso gera uma sensação de estarem sendo literalmente enlatados, comprimidos, padronizados e, mais que isso, desumanizados. Porque se coloca dentro de uma lata de conserva, são peixes que vão ser consumidos depois. São salsichas que vão ser consumidos depois. E não nos resta a pensar que em outras épocas passadas que os cristãos foram tratados desse jeito, foram consumidos depois, literalmente.
E na dimensão social, o que isso representa? Nós vimos aqui um paradoxo, então. O discurso dominante é defender a diversidade. O discurso dominante é respeito e a inclusão, mas nem sempre essas virtudes são aplicadas à fé cristã, porque quando coloca o cristão, os evangélicos, os conservadores dentro de uma lata, eles estão dizendo e reduzindo isso a uma intolerância que acusa os evangélicos de ser intolerantes religiosos e causa aqui uma intolerância. Quando esta zombaria aos evangélicos é tolerada e não é falada, não é expressa, quando os evangélicos ouvem e vê isso e se cala, incentiva a criar um duplo padrão. Eu normalmente não comento sobre política ou sobre estes casos que está aqui. Eu me limito em abrir a Bíblia e trazer um texto e juntos divulgarmos o que a gente vê ali dentro do texto. Mas neste ponto a gente precisa se posicionar. E eu estou me posicionando. Eu sou contra a esse tipo de situação, porque não só sou eu que estou indo para dentro de uma lata. São quase 50 milhões de pessoas. E essas 50 milhões de pessoas precisam dar resposta à altura a esses acontecimentos. Defender certos grupos é considerado preconceito. Quando se ofende, quando se fala de um grupo, é considerado preconceito. Mas ofender cristão é tratado como liberdade de expressão ou então como liberdade artística. Os evangélicos frequentemente satirizados no Brasil. Ora ou outra aparece uma sátira, especificamente na cultura pop. Ou não nos lembramos ou já esquecemos dos personagens de humor que satirizaram os cristãos no programa do Pânico. Ou já esquecemos do Porta dos Fundos, quando satirizaram a ceia santa do Senhor Jesus aos apóstolos. Nós não podemos, então, ofender ninguém, mas também não podemos nos calar. E eu estou me posicionando com esse vídeo, dizendo que repudio esta ação. E outra coisa, quando nós erramos e reconhecemos que erramos, aí vai definir quem somos. Mas quando erramos e não reconhecemos quem somos, aí define o caráter que somos. E está, depois de uma repercussão enorme do que aconteceu, o governo não escreveu uma frase pedindo desculpas, retratação. Isso define quem é este governo. E que mais tarde o que querem com os evangélicos, querem fazer com os evangélicos. Isso começa com a ação de enlatado, depois passa para caixões, depois passa para madeira, depois passa para enterro. A perspectiva da sátira aconteceu começando com os católicos, quando colocaram Maria como prostituta. No desfile dos outros carnavais, se já esqueceram, quando colocaram Jesus como homossexual, como sendo escravo de Satanás, apanhando, ou nós esquecemos? Tudo isso, sabe o que produz? Uma polarização. Porque quando acontece isso e nós não nos calamos, se polariza. Traz ressentimento. Reforço de um estereotipo que não deveria ter dentro de uma sociedade laica. Mas aí está dizendo que não há laicidade. Está dizendo que há um lado. Está dizendo que o lado que nós estamos é um e que o lado do governo que está é outro, quando ele permite e fortalece esta sátira, injetando dinheiro na mão de quem produziu isso. E ele sabia que ia acontecer porque o roteiro foi para a mão do governo. Ele analisou o roteiro e deixou que fizesse.
E na dimensão espiritual, do ponto de vista bíblico, a hostilidade contra a fé não é surpresa, porque isso já aconteceu há muito tempo e vem acontecendo. O próprio Cristo advertiu aos seus seguidores que seriam rejeitados. Nós não estamos surpresos com relação ao espiritual, às perseguições, e nem queremos nos vitimizar. A resposta nossa não é de vitimismo, nem contra ataques agressivos com que aconteceu isso. Nós estamos nos posicionando, e eu, como evangélico e pastor, eu estou me posicionando com firmeza da minha fé, com testemunho coerente de quem sou, do que faço e de como procedo dentro de uma sociedade, com amor, mesmo diante dessas hostilidades. Mas precisamos nos posicionar. A perseguição simbólica pode se tornar um paradoxal. É um termômetro espiritual. A fé incomoda porque ainda tem voz. É presente e é influente. A fé tem voz. Agora, o risco de nós errarmos a nos posicionar é grande. Há um risco. Quando o cristão responde apenas com ódio. A Bíblia diz que uma palavra branda desvia o furor. Quando o cristão responde com ironia, quando o cristão responde com um contra-ataque à altura. Isso aí, quando isso acontece, é um risco de uma reação errada. Então nós não podemos reagir desta forma. Nós temos que reagir com inteligência. E aí, se nós agimos desse jeito, acabamos reforçando exatamente o estereotipo que desejamos combater. Por isso que a alternativa bíblica é um posicionamento claro da nossa fé, uma linguagem respeitosa, mas à altura e dura, e vida transformada pelos argumentos bíblicos. E eu não quero enfadá-los dizendo a minha posição, mas colocar os evangélicos em lata de conserva revela mais sobre a crise de tolerância da sociedade do que sobre a própria fé cristã. A morte está mostrando, não é sobre nossa fé cristã, está mostrando como a sociedade está enferma. Ela está enferma de reafirmar a sua identidade. Ela está enferma porque não amadurece espiritualmente. Ela mostra que os evangélicos não dependem de aprovação cultural. É isso que ela está mostrando. Eu quero encerrar dizendo que o carnaval passa. As narrativas modificam, se mudam as narrativas. Mas uma fé vivida com autenticidade permanece e muda situações e vai fazer com que estas próprias pessoas reflitam no que fizeram. Eu quero aqui encerrar dizendo que o meu posicionamento como cristão e como pastor é esse. Não dou um contra-ataque. Poderíamos dar um contra-ataque. Temos argumentos para isso. Temos o poder da palavra para isso. Mas não fazemos, porque é freio, é rédea como freio em cavalo forte. Podemos até, com a nossa força evangélica de quase 50 milhões de cristãos, dar uma resposta dura. Mas nós não vamos dar essa resposta dura à altura desse jeito. Nós vamos dar a resposta dura na hora da votação no outubro que vem. A próxima votação, nós vamos dar uma resposta como cidadãos que somos. Então, que fique aqui
a nossa indignação, o nosso repúdio, a nossa desaprovação desse ato ridículo que aconteceu contra nós, os evangélicos. E se calhar, nós somos conservadores sim, da palavra, conservadores dos costumes, conservadores da família, somos então conservadores, mas não vivemos em lata de sardinha e nem lata de conserva. Que Deus abençoe a todos vocês e que possamos dar uma resposta sábia a esse tipo de agressão que sofremos nesta terça-feira durante esse carnaval. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço.